Vida de adulto, contas do mês. Todo mundo, eu não sei se todo mundo compartilha da minha opinião de que fazer contas é um saco. Talvez não. Na prática, até essa minha opinião é um pouco desatualizada. Ela, no mínimo, é imatura. Por que fazer conta é um saco? Quando a gente começa a perguntar o porquê das coisas, as coisas começam a mudar imediatamente. Por que é um saco as contas? Por que seria um saco? E a conta é muito simples, é o que eu ganho em não fazer as contas do mês e o que eu ganho ao fazer as contas do mês. Eu ganho tranquilidade. Pronto, primeira coisa que vem na minha cabeça é tranquilidade. Quando eu faço as contas do mês, pelo menos eu fico sabendo o laudo. É como se fosse um exame. Um exame, a gente fica sabendo o laudo. Se está doente, se não está. Mas ficar sabendo que está doente ou que não já é um risco. O risco de ficar doente, ou o risco da saúde financeira não ser boa, já dói. É uma perspectiva de dor. Perspectiva de dor. De dor. Isso já dói. É o grande motivo pelo qual fazer as contas é um saco. Fazer um exame médico a gente evita. Fazer um check-up não é agradável. Porque existe a perspectiva de notícias ruins. Principalmente na área da saúde, porque o corpo humano ele parece às vezes se comportar de maneira misteriosa. Está resolvido a grande questão. Por que todo mês fazer as contas é uma atividade, no mínimo, antipática? No mínimo, por quê? A possibilidade, o risco da dor. O risco da dor é uma coisa tão influente, é tão que gera dor por si só. Ah, muito bonito. É muito bonito falar tudo isso e no mês seguinte eu vou fazer minhas contas. O segredo é o sim e não, que eu já falei antes, que é o sim e não. Eu já conheço a palavra sim e não. Sim e não já é minha, já não tem jeito, já é minha. Sim e não é admitir. Admitir. E como admitir? Admitir a informação dentro do próprio corpo. Isso é uma coisa tão importante, transformadora, que simplesmente passa ao longe e nós não fazemos todo dia. E era para fazer. A crítica diária, aquela crítica no final do dia para saber se tudo deu certo, o que não deu certo, o que eu poderia ter feito melhor. Só que tem um detalhe, o pequeno detalhe, o grande detalhe da mente. Ela funciona de maneira muito binária, sim. Sim e não. A lógica da mente é muito simples, é sim e não. E ela simplesmente, se ela não escuta um sim ou um não, ela não dá entrada no sistema. É uma coisa meio difícil de explicar. Mas... E a gente está falando então agora de um funcionamento muito avançado da mente. E eu vou falar alguma coisa porque na psicologia existe algo chamado cognição. Cognição, todo psicólogo ele estuda em algum período a cognição. E a cognição é simplesmente confirmar ou negar alguma coisa que já foi vista. É isso mesmo? Não, não é. É diferente, é igual. Isso é enxergar. Enxergar é comparação. Comparar.
comparação. É uma palavra muito importante, é uma palavra tão importante que eu vou anotar essa palavra porque eu vou utilizar muito a palavra comparação nesse vídeo mesmo. Vou anotar. Só um segundo, comparação, hein? A comparação, então eu dei uma parada porque a gente acha uma palavra importante, tem que registrar, porque ela se combina com outras para formar uma grande ideia ao final de algumas horas ou do dia inteiro. Quando a gente compara as consequências de fazer as contas, ou de fazer o imposto de renda, por exemplo, com as consequências de não fazer, simplesmente a gente começa a ter vontade de fazer o check-up anual. É melhor fazer do que não fazer. De consertar os dentes, tem que consertar os dentes. É melhor, porque daqui a pouco cai mais um ou dois. Eu tenho que correr e botar uma dentadura urgente, porque está cada vez pior. Então deixar para lá, deixar a verdade de lado é muito perigoso. E eu sinto que às vezes eu falo palavras que não estão dentro de mim, no sentido de que não estão amadurecidas. São construções novas até, interessantes. Quem escuta às vezes pode dizer, nossa, que conclusão brilhante. Mas as conclusões brilhantes precisam ser internalizadas. Mas não no nível apenas da consciência, você saber de cor e salteado, mas fazer mesmo. Dar entrada no corpo, na psicossomática do corpo. E o corpo reagir de acordo com a sabedoria. É a melhor coisa do mundo. É quando um corpo ele tem a sabedoria. E a sabedoria está alinhada com a consciência. A consciência de um sábio tem que gerar um corpo sábio. A mente sã gera um corpo sábio. Mente sã, corpo sábio. Isso é muito importante. Então me preocupo muito não apenas com falar as coisas, mas como internalizar ao falar. Porque às vezes uma construção é super nova. Nunca tinha pensado nisso antes, então veio assim, poxa, que bacana, que novo. Então deixa eu trabalhar mais isso para ver se o meu corpo também aceita isso. E é o corpo que aceita. Se é para o corpo proceder de acordo, se é para todo um sistema de reação, se é para eu somatizar certo, então até a somatização tem que ser sábia, tem que me dar vontade. O que é a vontade? Vontade é uma sensação. Vontade é uma sensação, mas gera um movimento. Então, vontade é uma emoção, mas é uma emoção frágil. Tem vontade. Me deu vontade de olhar para lá. É um início. Não, agora eu quero. É um desejo, é um outro nível de vontade. É uma vontade também, mas é uma vontade mais forte. É um desejo. O amor é uma necessidade, é diferente. O amor é uma necessidade, e nesse caso, eu posso afirmar o seguinte, que eu necessito das contas, mas não tenho vontade de fazê-las de vez em quando. De vez em quando eu tenho, aí eu faço. E quando é que eu tenho vontade? Exatamente pelo motivo que eu falei, quando a perspectiva da dor é grande. Então, para que deixar chegar nesse ponto? Faz sentido? Não faz sentido. E uma forma de internalizar essas palavras é simplesmente olhar para a vida. Olhar para a vida. Agora, o que é olhar para a vida? O que é olhar para a vida? É um conceito tão importante, a frase é tão simples. O que é olhar para a vida? Olhar para a vida é simplesmente esperar. Esperar a vida falar. O que é a vida? A vida é o meu mercado interno. É o meu corpo. Eu trabalho para quê? Eu trabalho para minha perna, para o meu braço.
É um conceito interessante, tratar o corpo como se fosse um cliente. Minha perna é o meu cliente. Cliente de quem? Da minha inteligência. Minha perna é cliente da minha inteligência. Ou a minha perna é muito inteligente. Meu braço, ele é meu cliente. E eu também sou cliente do meu braço. Nós trocamos serviços. Eu trago comida para ele. Não, na verdade, ele que pega a comida, mas a consciência serve todo mundo. Consciência serve todo mundo. E todo mundo se beneficia da consciência. E a minha consciência diz, as contas, elas ajudam a enxergar e também fazem parte, também me dá consciência. Tá, e daí? E daí que eu queria ter vontade de fazer essas contas, né? Queria ter vontade. E por que não? Por que não ter a vontade de fazer as contas? Pela perspectiva da dor. Perspectiva da dor, só isso. Só isso, só isso, só isso. Só isso. Estou abrindo um outro arquivo aqui importantíssimo. É só isso. Mais nada. Porque a gente vai achar que dói. Então, se a gente vai achar que dói, é só isso. Só que essa dor é menor de fazer as contas, que aliás, por que dói? Porque aí tudo tem a ver com o pensamento. Eu acho que eu estou com pouco dinheiro, que eu gastei demais. Eu acho que a notícia vai ser ruim. O achar já é uma força enorme, gerador. Eu acho que eu tenho isso. Eu acho que eu tenho aquilo. Fale que não sabe. Eu não sei se... Eu não sei se... Por que não receber uma boa notícia? Por que não? Eu já recebi boas notícias antes, fazendo contas. Por que não? E por que não isso pode até prevenir doenças? Por que não? Por que não? A vida, ela explica muito bem isso. Perspectiva da dor é um tipo de dor. É uma dorzinha, já está me doendo. Eu tenho que vencer essa perspectiva da dor. Perspectiva é uma palavra chatinha de falar. Porque está me doendo isso. E eu não quero esse tipo de dor para mim. Então, eu tenho que aliviar essa dor, fazendo as contas. A única maneira de aliviar essa dor é fazendo as contas. Aí a pessoa fala, tenha coragem, rapaz, vai fazer suas contas, vai ver suas dívidas. Se é que as tem. A pessoa não sabe. Simplesmente não sabe, já acha que sabe, já começa a doer, já morre por antecipação. Isso é um ciclo muito grave. Como sair dele agora? Entendendo, simplesmente dizendo, é bom fazer? Sim. Sim. Parece que dói? Sim. Mas se não fizer pior? Sim. Acabou. O problema acabou. Um exame. Eu tenho que fazer esse exame? Sim. Estou a fim de fazer? Não. É pior se eu não fizer? Sim. Então, acabou. Então, o que falta não é nenhuma mágica, nenhuma conta especial, nada disso. O que falta é a verdade holística, ou a verdade ampla, uma visão macro, é isso que falta. Porque o sim e o não, o sim e no, eles levam a sensação para o corpo. Eles são conexões. O sim é uma conexão.
um neurônio se conectou com outro neurônio. Um neurônio se conectou com um outro neurônio, levando as informações até um outro lugar. E essas informações então vão para o corpo, produzidas por um sistema endócrino. Então o neurônio se comunica com o sistema endócrino para gerar as emoções. Hormônios e outras substâncias para que a gente possa ter vontade. É só isso, sim e não. E esse sim e não leva o neurônio até um outro neurônio, leva até um outro neurônio, até que seja necessário fazer alguma coisa, porque existe um excesso, uma dor. Não fazer as contas dói. Dói também. Fazer as contas dói? Pode doer como pode não doer. Poxa, mas todo mês eu vou precisar conversar e me convencer, gravar um vídeo de meia hora para poder... Não. É sempre que você pensar que as contas doem. Se está pensando que as contas doem é porque existe uma conexão entre os neurônios dizendo que fazer conta dói. Talvez alguma vez tenha doído e nunca mais foi esquecido. E o que é esquecer? E o que é lembrar também? O que é lembrar? É uma conexão que existe ainda, associando aquela atividade a alguma dor. Neuropsicologia. Se existe. Isso é muito libertador até. Eu sinto assim como bem liberto até. Não sei porquê, mas essas palavras me deram uma sensação de ser injusto com as contas. É justo imputar uma pecha, um rótulo nas contas assim, de um instrumento que me dá uma visibilidade perfeita? Nem é justo, nem é justo. Não é justo. Então basta eu fazer novas conexões, ajuda a detectar doenças? Sim, sim. É muito simples, ajuda. Essas novas conexões são novos pensamentos. O que é um pensamento? A grande definição de pensamento. Conexões neurais são pensamentos existentes, às vezes recorrentes. Toda vez que acontece tal situação, se ativa determinada conexão neural, porque é lógico, está conectada como se tivesse uma cordinha. E tudo é ativado. Como é que isso é ativado? É tão simples quanto complicado. Mas vamos dizer que o neurônio, o vento dos elétrons passa pelo neurônio e forma imagens, forma coisas, forma energia, só não forma a voz. A voz é formada por outro sistema, olha que legal. É formada pelo ar. Mas as contrações musculares que geram a voz são controladas pelos elétrons. Isso é muito interessante. A voz não é formada na mente. O pensamento sim, mas o pensamento é uma imagem. Na mente só existem imagens, só imagens. Porque só tem elétrons. Elétrons, nêutrons, neutrinos. E as substâncias todas da tabela periódica estão por aí, pelo corpo. Não tem vento no cérebro, não tem ar no cérebro, tem oxigênio, mas ar não. Tem água, tem gordura, e gordura tem água. Porque se não tiver aquela... aí fica seca, né? Então gordura tem que ter alguma umidade. Ficou simples até o pensamento. Não sabia que o pensamento era tão simples assim. O pensamento é uma cordinha, né? Algo está amarrado em outro. Tá, mas por que eu não consigo lembrar de algumas coisas? Eu quero lembrar que as contas são muito legais.
que sempre foram, nunca me traíram, como se fosse um grande amigo. E o interessante é que as contas, elas não precisam de serem feitas todo mês do mesmo jeito. Se houver o hábito de fazer todo dia um pouquinho, mais um pouquinho, e como ter esse hábito? Com o Seminou, falando sobre as contas. Falando sobre as contas, é só isso. Falando com sinceridade sobre as contas, com justiça. Seja justo com as contas. Fale bem. Pode falar mal, mas justifique. Por que é ruim, então? Te doeu fazer as contas? Te doeu? Aquela notícia, aquela dívida, foi bom ter sabido naquele momento ou seria pior se ela tivesse 3 vezes maior? Muito pior. Se tivesse 3 vezes maior, seria muito pior. Seria um monstro muito mais difícil de vencer. Ainda bem que ela era pequenininha. Então ainda bem que eu fiz a conta mais cedo. Sim, eu estou soprando porque é um alívio mesmo. Assim. Eu nunca tinha pensado nas contas dessa forma, né? Quanto mais rápido eu fizer, menor é o monstro que eu vou pegar. Menor. E se tiver monstro, que às vezes eu posso ver uma grande oportunidade. Eu posso ser o monstro que compra coisas que precisa. Então eu não posso mais chamar as contas de uma maneira pejorativa, não. Eu tenho que até respeitar as contas, sabia? Porque eu simplesmente não estava pensando direitinho. Né? Porque se eu pensasse direitinho, simplesmente eu ia adorar fazer conta, adorar fazer conta. E um detalhe muito interessante é que a conta, ela ensina a viver também. Ela ensina a viver de uma tal forma tão forte. Ela te diz, não adianta escapar. Escapar para quê? A vida está aí, você quer comprar coisas, então eu quero comprar coisas. Quero comprar coisas, eu quero viver uma vida útil. E para viver uma vida útil eu preciso saber o que eu posso. Então, até ajudar minha família, eu tenho que saber o quanto que eu posso ajudar. As contas me ajudam a saber o quanto útil posso ser financeiramente. E elas me protegem também. Eu estou esperando aqui essa informação rodar o meu corpo inteiro, mas está demorando. Rodou, mas demorou tanto, 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 e realmente ela me protege, a conta me protege. A vontade de fazer as contas já começou. Será que ela vai embora? Será que ela vai embora? E o exame médico? Aí tem que tratar da coisa mais genérica, realmente. É dizer, olha, o que tem que ser feito é para o bem. Será que eu concordo com isso? Como é que eu posso dizer? Faz vários exemplos na minha vida, pensar, ou até procurar. Falei, cara, será que alguma vez isso foi mentira? Alguma vez isso foi mentira? É como se fosse um eco. Eu estivesse numa beira de uma montanha e falasse um eco, falasse uma pergunta. Alguma vez isso foi mentira? E essa pergunta ecoasse. Alguma vez isso foi mentira? Me pergunto, alguma vez isso foi mentira?
Fazer o que tem que ser feito é sempre para o bem. Alguma vez isso foi mentira? Alguma vez isso foi mentira? Posso perguntar 3 dias isso? Alguma vez isso foi mentira? Fazer o que tem que ser feito só vem para o bem? Se tem que ser feito é que é para o bem. Alguma vez isso foi mentira? Alguma vez na minha vida isso foi mentira? Estou olhando para o lado propositalmente, porque tem uma coisa muito legal que eu quero ver. E eu vejo o seguinte: eu olho para o meu passado, olho para lá, meu passado, olho para o meu presente, olho para o meu futuro. Alguma vez isso vai ser mentira? Alguma vez? Não. Amanhã vai ser verdade isso? Sim. Ontem era verdade? Sim. Hoje é verdade? Sim. Pronto. E eu não entendo o seguinte: quando eu olho para o passado, eu olho para lá e eu entendo o seguinte, que penso tudo que me aconteceu, estou olhando aqui para o meu passado, mas eu não vejo nada de verdade, não vejo nada. Mas minha mente vê de alguma forma, ela avalia, ela pensa. Coisas que eu não fiz da minha vida, se eu tivesse estudado melhor, se eu tivesse feito o que deveria ser feito, minha carreira poderia ser outra. Sim, então vamos dividir essas perguntas, porque senão fica demorado demais. Então vamos olhar para a vida, que é só esperar. Esperar, até vendo um filme. Bota um filme de Prime Video, Netflix, HBO Max, qualquer filme, TV aberta. Bota uma pergunta: alguma vez fazer o que tem que ser feito não foi para o bem? E vai ver o filme. Esquece isso e fica meia hora vendo o filme. Daqui a pouco você vai ter um insight. Não, nunca foi, nunca foi, nunca foi. E até nos próprios filmes. Mas vamos explorar isso aqui um pouco. Fazer o que tem que ser feito nunca foi para o mal, sempre foi para o bem. 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 Doeu, mas sempre foi para o bem. Doeu, mas sempre foi para o bem. Mas nem sempre doeu. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um eco de propósito e o meu organismo está jogando um ping-pong comigo. O meu organismo está trazendo ideias. Sempre foi para o bem. Desde que o mundo é mundo. Pronto, eu falei, meu organismo, meu subconsciente já me respondeu através de mim. E sempre foi para o bem. Nunca na história do mundo foi para o mal. Foi para o mal de quem era mal. E foi para o bem de quem era bom. Mas quando a gente não faz o que tem que ser feito, a gente fica mal. E isso não é bom. Formas de internalizar, mas o mais simples é: bota num papel essa pergunta e vai ver um filme. Esquece dela e deixa o organismo trabalhar, deixa o subconsciente trabalhar. Também tem outra forma, você falar uma meia hora sobre isso, só sobre isso. Fazer o que tem que ser feito alguma vez foi para o mal.
alguma vez isso não deu certo, começa a falar sobre isso. E o teu subconsciente ele vai produzir as ideias. Eu gravo por quê? Porque eu tenho um canal e eu gravo. Não. É porque eu tenho tantas ideias na cabeça que eu tenho que falar e compartilhar. Porque se isso servir a alguém, como serve para mim, simplesmente estou feliz. Ecologicamente feliz. Porque estando todo mundo bem, eu vou estar melhor também. Já pensou se a pessoa que vai, o médico que vai atender uma pessoa que eu amo, a minha sobrinha, minhas irmãs, ele assistiu um vídeo e esse vídeo ajudou a fazer um atendimento médico muito bom. Eu lucrei com isso. Eu posso nem saber, mas quem sabe isso possa acontecer um dia. Eu estou atendendo muito melhor depois que eu escutei uns vídeos daquele cara. Não, a imagem dele não é muito boa não, o som é mais ou menos, mas as ideias... Mas com o tempo tudo foi melhorando e até agora a imagem dele está ótima e o som muito melhor. É assim a gente vai fazendo a vida muito melhor. Fazer o que tem que ser feito, eu acho que isso nunca foi para o mal. Isso serve para tudo. Então, de repente, eu tenho que varrer o quintal. Aí eu vou ter que fazer um vídeo sobre varrer o quintal. Não, eu quero fazer o que tem que ser feito. Então, eu fico até animado em trabalhar isso. No próximo vídeo, que vai ser daqui a pouquinho mesmo. Fazer o que tem que ser feito. Vida de adulto agora foi fazer o que tem que ser feito. Contas do mês. Mas vai ter o fazer o que tem que ser feito 2, que vem logo a seguir, logo a seguir.